Minha diretoria, finalmente o Brasil tem uma polêmica real e interessante dentro do futebol brasileiro, que vai ser tratado superficialmente, a gente sabe como é que é o Brasil, mas que é uma polêmica realmente importante e que realmente vale a pena ser discutido. O John Textor levantou um ponto aqui. O John Textor é um cara muito louco, né, cara? Por exemplo, eu gosto muito dele. Ele fez uma cagada aí com o negócio das apostas, ele não devia ter falado do jeito que ele falou, não devia ter falado que tinha prova, mentiu, não foi mal pra caralho nessa história. Comprou uma briga os botafoguenses compraram a briga dele achando que estão comprando uma briga do Botafogo e tal. Eu acho errado pra caralho, já falei isso aqui em várias lives. Eu acho que o botafoguense tinha que estar reclamando, tinha que estar puto com o time, não querer aceitar a passação de pano de que, veja bem, o ano passado, não tem não, o ano passado foi a maior pipocada da história do futebol mundial. Vocês têm que ficar putos, vocês não têm que ficar achando subterfúgio pra sair disso, irmão. Senão vocês vão permitir que aconteça de novo. Mas, enfim, tem torcedor, é torcedor e quer comprar o barulho que quiser. Todos os torcedores de futebol hoje acreditam na mesma coisa que o botafoguense, tá? Todos. Todos acham que o time deles é alvo de um esquema de corrupção que, inclusive, favorece até o Botafogo, na cabeça de qualquer torcedor. Então, como eu tenho contato ou falo de todos, eu não fico enfiado numa bolha de um influencer ou de um grupo de torcedores de um clube só. O flamenguista acha que ele está sendo perseguido, o palmeirense acha que é perseguido pela arbitragem, o Corinthians acha que é perseguido pela arbitragem, o Botafogo tem certeza que ele é roubado, todos, é absolutamente igual, muda só a cor da camisa. Como o Textor foi o cara que falou, né, fica se usando muito essa imagem e tal. Mas eu gosto muito do John Textor, eu acho que ele é um cara muito competente no que ele faz, eu acho que ele deu ótimos caminhos pro Botafogo, e errar faz parte, eu acho que ele cometeu um erro grave com esse negócio aí, porque ele envolveu um crime, né, então acho que aí não precisava ter ido, mas tudo bem também, passa aí, tudo certo. Ele está falando hoje sobre teto salarial no futebol brasileiro. E aí nós vamos entrar numa discussão que vai muito da cabeça das pessoas em relação a ideologias políticas, porque você vai aplicar de alguma maneira isso no futebol. E tem a galera que vai ficar confusa, que é a galera que pensa como eu, mais de uma forma libertária. Eu sou um cara bem liberal nesse sentido, eu sou totalmente a favor da liberdade econômica e tal. Essa é a minha ideologia, inclusive, não é nem de direita relacionada à religião, costumes, nada disso, e nem muito menos à esquerda relacionada a poder de governo, de Estado e etc. É muito mais em relação à liberdade. Deixa as coisas fluir, deixa o mercado fluir, cara. Deixa acontecer. As coisas se ajeitam, né? Só que no futebol, o que o John Textor está dizendo é para você impor um limite para que haja um equilíbrio. Aí você vai falar assim, você como libertário não pode concordar com isso. Então, mais ou menos. Por quê? Porque a Fórmula 1, por exemplo, ela tem um limite de custo de gasto por ano. Que às vezes a Red Bull descumpre lá para ganhar os campeonatos dela. Mas enfim, tem um limite de gasto. Você fala assim, mas isso não é limitar, de criar uma falsa competição, não permitindo que aquele que prospere mais consiga investir mais e gastar? E não é. Por quê? Porque o mesmo cara que pode amanhã investir bilhões e ganhar todas as corridas da Fórmula 1 é o cara que vai ver a audiência da Fórmula 1 despencar e perder dinheiro em médio e curto prazo. Então, não necessariamente é uma questão socialista ou de ideologia coletiva de distribuição você entender que aquilo é melhor para você mesmo. Porque quando você fala isso, a grosso modo as pessoas entendem assim, não, mas está tentando socializar o futebol, então todo mundo que ganha, o Flamengo devia ganhar mais, agora ele tem que abrir mão do dinheiro para repartir com o Bahia. Não é isso. O Flamengo só está entendendo, e não está ainda, mas um dia vai, que eu sozinho ganhando de todo mundo com 300 milhões e os outros com 50, eu mato o meu campeonato. Eu mato e amanhã eu vou ganhar 250, 300, eu vou afundar. A longo prazo, ninguém pensa nisso porque os clubes no Brasil não têm donos ainda, todos eles. Então todo mundo só pensa numa gestão de 3 anos, às vezes 6 no máximo. Então a gente tem esse problema. Mas pensando no futebol como SAF, que é o que eu acho que vai funcionar, o que eu acho que a gente melhora, você tem a mesma ideia da Fórmula 1, que é a ideia do cara chegar e falar, olha só, se um clube aqui, ou 2, tiverem investimentos bilionários e os outros tiverem investimentos desse tamanho, eu vou criar um abismo e aí sim, não com o dinheiro da televisão, aí sim eu vou criar um futebol de Real Madrid e Barcelona contra o resto. Que vai poder mudar a qualquer momento com a compra da SAF de um outro cara? Sim, no livre mercado sim. Mas se a gente estabelecer um teto de alguma coisa, de gasto, de salário, não sei, talvez a gente consiga equilibrar de uma forma que a gente force o campeonato a ser interessante sempre. Isso não é uma ideia idiota. Isso é basicamente a ideia rasa do capitalismo e do socialismo sendo colocada à prova diante de um projeto de longo prazo. Esses grupos capitalistas, quando se juntam, eles não estão se tornando socialistas quando eles falam, peraí, vamos fazer um negócio coletivo aqui para todo mundo ganhar. Por quê? Porque neste caso específico do esporte, um depende do outro. Você não vende para o seu torcedor, você vende o campeonato. O seu time sozinho não tem valor nenhum.
Eu sempre falo isso, o maior time do Brasil, o Flamengo, por exemplo, o maior torcida do Brasil, se ele não tiver jogo para jogar, ele não fatura R$1 por ano, porque ele não tem como vender treinamento do time. Não tem o que fazer. Você depende do outro time do campeonato. É isso que você vende. Campeonato. Você não vende a sua existência. As empresas, quando elas têm concorrência, elas estão atrás de disputa por produto. Os clubes, eles têm um produto só chamado futebol. No Brasil, a união deles forma o Campeonato Brasileiro. E, portanto, faz todo sentido que seja de interesse de todos eles encontrar uma fórmula que deixe um pouco mais ou mais equilibrado possível, não para que vários times tenham a mesma condição, mas para que a discrepância entre o que de maior condição e a de menor condição não seja tão gigantesca. Para que você não tenha certeza todo ano que o campeão vai ser aquele, que o vice-campeão vai ser aquele. Por quê? Porque isso é chato, isso enfraquece. Né? Não à toa há uma tendência europeia muito forte que já tentou se fazer, no primeiro momento foi rechaçada, vai voltar e vai acontecer. Os clubes europeus maiores vão fazer uma porra de uma liga. É óbvio que eles vão fazer uma liga e vai se ter primeira, segunda, terceira, quarta divisão na Europa e os campeonatos nacionais da Europa vão virar estaduais sucateados em questão de 10 anos, porque é óbvio que vai chegar uma hora que o Manchester City nem tanto porque o Premier League dá dinheiro, mas o Real Madrid vai falar, por que eu tenho que jogar, por que eu tenho um time desse tamanho em vez de eu jogar com o Arsenal, com o City, com o PSV, com a Ajax o ano inteiro, eu fico jogando com a porra do Getafe. Eu não quero. Então é óbvio que uma hora esses donos de clube vão sentar e falar, vamos fazer uma liga. Eles já fizeram, teve uma reação negativa, torcedor, daqui a pouquinho vai aparecer a segunda tentativa e tal, e uma hora isso vai encaixar. Então, não é uma discussão tão rasa quanto, tem que ter limite de gasto para parar o Flamengo e o Corinthians. Essa não é a discussão. A discussão é, Flamengo e Corinthians perdem muito dinheiro se o futebol brasileiro se tornar um futebol sem possibilidade. A NBA é uma enorme experiência disso, a Fórmula 1, todos os esportes americanos, a MLS, as ligas. Por quê? Porque quem melhor faz esporte no mundo como entretenimento e como dinheiro são os norte-americanos, não os europeus. O que eles fazem? Eles mesmos criam. As ligas europeias também têm lá os seus limites, estabelecidos pelo fair play financeiro e tal. Por quê? Exatamente por causa disso, para que você tenha um grande campeonato. Então, claro que no Brasil essa discussão não vai chegar nesse patamar, porque a gente é muito raso em tudo, né? Nós estamos falando de um dos povos mais burros do mundo, mas se a gente conseguir manter mais ou menos entre as pessoas mais inteligentes, que isso é uma discussão de o todo contra um interesse próprio individual, a gente não vai estar discutindo necessariamente capitalismo e socialismo. Essa é uma ideia de clubes capitalistas, de donos capitalistas se juntando para não perder a sua fonte de capital. Não tem nada a ver com distribuição igualitária para ser camarada, não tem nada a ver uma coisa com outra. Simplesmente para ver se esse limite vai ser no salário, se esse limite é no gasto anual, se esse limite é no gasto de investimento, eu não sei, tá? Mas eu acho que em algum momento, e eu acho que esse momento não chegou, quando amanhã aparecer um sheik aqui e falar, eu vou gastar R$1 bilhão em reforços e ele ganhar 3 campeonatos seguidos, isso vai acontecer. Os outros clubes vão chegar e falar, para. Isso aqui não tem graça. Isso aqui não é legal. Não é legal nem pra você. Não é legal tem que ter campeonato, tem que ter jogo, senão ninguém quer. Então, vai acontecer, tá, gente? Uma hora vai acontecer. Quanto mais demorar, significa que mais equilibrado está. Hoje é muito equilibrado. Hoje não tem necessidade de ter essa conversa. Mas o texto tem razão. Em algum momento essa conversa vai ter que existir.